Boa noite, caríssimos. É um prazer tê-los aqui na nossa 8ª live e que os conteúdos que nós vamos apresentar hoje sejam importantes na condução da compreensão da nossa depressão. Nesse minuto, morreu mais uma pessoa no mundo em função da depressão. Essa é a estatística da Organização Mundial de Saúde, que prevê mais de 800 milhões de pessoas morrendo por causa da depressão e do suicídio. Nós estamos numa campanha para que nós possamos divulgar essa informação, falar a respeito do suicídio, quebrar esse paradigma, porque esta informação é muito importante para que nós possamos fazer um acolhimento dessas pessoas. Ao adquirir um livro, Este Não É Meu Lugar, você estaria doando um outro livro para uma pessoa que não pode adquirir. Todas as lives estão gravadas no YouTube, e lá você pode assistir todas elas, ou aquela que perdeu, ou rever alguma delas. A nossa live de hoje, a 8ª live, nós vamos dar informações a respeito da nutrição, o alimento que nós usamos dia a dia. Falar do alimento é falar da vida. Todos os alimentos é que nutrem as células, todas as células do nosso corpo, do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema nervoso periférico. Portanto, alimento é vida. Agora eu faço uma pergunta, se você entende o significado da vida. Nós já falamos em lives anteriores a respeito do equilíbrio que nós precisamos para estar bem, estar em paz. Primeiro, conhecimento, e esta é a pergunta que eu faço, quanto que você se preocupa com o seu corpo? E o quanto que você se preocupa com a mente? E o quanto você se preocupa com a sua espiritualidade? Tratar a depressão significa encontrar a nossa consciência. E nos 3 aspectos que eu acabei de referir, de perguntar. Então, a nossa consciência, também já vista em lives anteriores, a nossa consciência, ela é que traz o equilíbrio. Revendo a consciência, nós temos sapiência e senciência. Sapiência são os conhecimentos que nós adquirimos. Senciência é a nossa percepção. Esta é muito importante, porque nós já vimos que ela é que estimula as nossas emoções, ela que causa, portanto, os nossos sentimentos. E a partir daí, eu vou acrescentar para vocês a autoconsciência, que também faz parte da nossa consciência. É a consciência que nós temos de nós. A partir do momento que nós temos a consciência, nós começamos a ser sensibilizados pelas reações do corpo, pelas reações da nossa psique e até mesmo pelas reações espirituais. Por que nós nos alimentamos? É uma pergunta, parece óbvia a resposta, mas eu acredito que cada um de vocês deve ter dado a sua resposta, e são inúmeras e diferentes. Mas eu posso garantir para você que a alimentação é importante para a nossa vida. E nós, no tempo primitivo,
havia necessidade, sim, de comer. E sempre que sentia fome, esse ser buscava o alimento, o fruto, né, ou ia atrás da caça. Hoje, o comer passou a ter outro significado. Nós podemos, aliás, comemos por ansiedade, nós comemos por compulsão, nós comemos nos encontros familiares, sempre que há um encontro, há comida. Né? E por divertimento. Né? O sair para se divertir é ir a um restaurante. Então, a nossa finalidade, que também já foi vista em lives anteriores, como nas necessidades de Abraham Maslow, né, que a nossa necessidade de comer é uma necessidade fisiológica. E ela passou a receber outras associadas para que nós pudéssemos, então, saciar nossas necessidades. Agora, o que também pode nos levar à depressão, já que estamos falando de alimentação, é a deficiência, é a falta de alguns elementos. Elementos esses que são recebidos pelos nossos órgãos, né, e na alimentação, portanto, no nosso estômago, intestino, que faz a absorção. Mas aqui eu listo para vocês, né? O ômega 3, magnésio, algumas fibras, zinco, ferro, além de toda a série de vitaminas C, a vitamina B1, B9 e B12, que a falta delas pode causar depressão. Outro fato que também pode causar, relativo à alimentação, são os maus hábitos que nós temos com a alimentação. E aqui, então, eu mostro uma delas para vocês, né? É não gostar das coisas, né? Então, algumas coisas que são essenciais para o nosso organismo, as pessoas não gostam e não comem. Assim como não gostam de remédio, não usam remédio. Mas outra questão, outro hábito, é de acordar de manhã, tomar um cafezinho e vai para o trabalho, vai para a escola, vai para o passeio. Né? É um ato, um hábito também desfavorável. Outro hábito desfavorável, né, é o exagero na alimentação. Nós temos, então, que ter uma educação alimentar para poder entender que ela é vital, é importante e que ela tem limites. Aqui eu apresento uma figura que traz o equilíbrio, então, de um prato na hora que vamos nos alimentar. E eu estou usando figuras hoje porque nós comemos muito com os olhos, né? Então, eu acho que apresentar esses quadros vão nos ajudar na compreensão. Mas nós temos que ter um prato equilibrado, 50%, 50%. 50% desse prato vão ter fibras. Outros 50% desse prato, né, como nós temos aqui, nós temos os grãos integrais, a outra 25% de proteínas, que são carnes, né? E os outros 50% que eu já citei, que são os vegetais e frutas. Agora, não é só isso, não. Nós precisamos também adquirir o hábito de usar o azeite, né? Porque ele é um dos elementos importantes na nossa alimentação e na estruturação nervosa e, portanto, consequentemente, no bloqueio da nossa depressão. Outra é terminar nossas refeições com frutas. Né? As frutas pouco faz parte, né, da nossa vida cotidiana, pelo menos nas nossas refeições. Então, uma coisa importante também é, no ato de comer, né, esse hábito de comer muito rápido, é importante que nós tenhamos, então, mais calma para fazer a alimentação, fazer a refeição, porque isso ela ajuda na sensação de saciedade, consequentemente melhora a nossa digestão e reduz a quantidade de calorias ingeridas. Uma coisa importante é que essas calorias, elas são unidades de energia. E
nós já vimos em outras lives que a energia e a química fazem parte de todo o processo do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Bom, vamos então ver essas faltas, né, que eu citei. O ômega 3, que seria um deles, mas não só ele, né, todos eles, a sua deficiência, ela vai provocar uma oferta menor de neurotransmissores. Portanto, vai prejudicar a comunicação entre os neurônios e, consequentemente, então, vai influenciar o sistema nervoso central. Então, o ômega 3, né, aqui temos uma figura que ilustra vários alimentos que têm esse conteúdo, e aí nós podemos dizer, né, que peixe, que lidera a lista do ômega 3, nós temos nozes, amêndoas, nós temos o azeite, como eu já disse, sementes, camarão, folhas verdes. Agora vejam, o importante é quais desses alimentos fazem parte do nosso prato tradicionalmente. Então, é isso que nós temos que nos preocupar, em fazer, portanto, um cardápio que agregue essas substâncias, esses alimentos, para que nós tenhamos isso no nosso organismo. O magnésio, que é outro muito importante, temos aqui outra ilustração que nos traz a ideia de alguns deles, mas aqui nós podemos falar da uva, da banana, abacate, né, e vários elementos, né, gergelim, o pão, peixe, batata, beterraba, couve, espinafre, tudo isso tem magnésio. E não tem no nosso prato. Raramente nós temos esses alimentos nas nossas refeições do dia a dia, né? Porque convencionalmente é o arroz, o feijão e uma mistura, mas até pode, mas nós temos que verificar aquilo que falta, aquilo que nós precisamos agregar à nossa alimentação. Outro elemento, o zinco, trago também aqui uma ilustração que mostra alguns desses alimentos, mas eu posso aqui mostrar que o grão de bico, o feijão, esses alimentos todos, né, o chocolate, né, que as pessoas adoram, as castanhas, carne vermelha, camarão, amêndoa, mas eu pergunto, mas quais desses alimentos fazem parte do nosso dia a dia? Né? Esporadicamente, né, nós colocamos aí o grão de bico, o camarão, talvez uma comemoração, mas feijão, né? O feijão presente no nosso prato. E os outros elementos? Raramente eles estão ali. Um outro elemento que é o ferro, né? Outro elemento que é o ferro, que eu mostro aqui também uma ilustração que traz alguns produtos que têm ferro. E aqui eu trago para vocês, então, todos eles que, da mesma forma, não fazem parte do nosso cotidiano. O espinafre, que é muito, muito, muito importante, porque ele tem um benefício e é baixo teor calórico. As leguminosas, né? Semente de abóbora, quinoa, brócolis, tofu, chocolate amargo de novo, né? E amaranto. Então, veja, no cotidiano eles não fazem parte, mas nós precisamos pensar no nosso cardápio. As nossas frutas, né, que não é de hábito nosso, mas que precisa reformular esse cardápio para que a gente possa introduzi-las na nossa alimentação. E o importante é que nós tenhamos um consumo de frutas pelo menos 5 vezes por dia. E veja que a melancia, o abacate, mamão, tangerina, eles são, na verdade, agentes de bom humor. Então, portanto, é importante que eles façam parte da nossa refeição. Todas essas frutas que eu citei, elas são ricas em triptofano. E aqui elas, na verdade, ajudam a produção de serotonina, que é, na verdade, o nosso hormônio do bom humor. E nós, então, precisamos
esses alimentos para facilitar esta produção. Nós temos também, né, que mudar o hábito do nosso café da manhã, com essa questão do pretinho só de manhã, né? De colocar, na verdade, frutas de manhã. Muito importante para o nosso organismo. E lembrem que no nosso relógio biológico, né, logo que nós iniciamos a manhã, o nosso estômago está no auge do seu funcionamento. E é onde, então, ele pode receber uma alimentação melhor, que já me referi em outras lives. Agora, a laranja e a maçã, né, estão separados aqui na nossa apresentação por causa de um destaque que é o ácido fólico que elas têm, e que isso, né, leva exatamente a uma diminuição da possibilidade de haver depressão. E também, né, no caso aqui, da vitamina C, que leva a prevenir fadiga e o estresse. Então, vejam, mudança de hábito, né, muito importante. Agora, eu faço alerta, até mesmo porque eu também sou diabético, mas eu faço um alerta aos diabéticos no cuidado com os sucos, né? Eu prefiro uma fruta, eu prefiro um suco. Ok. Só que a fruta é que deve ser uma opção para os diabéticos e não o suco. O suco há uma concentração muito grande, né, de frutose, e isso vai fazer mal para os diabéticos. Então, consumo da fruta in natura. Outra coisa importante, outras frutas, a banana e o abacate, né, que são carboidratos, potássio e magnésio, também fonte de vitamina, e produz energias, portanto, importantes para a nossa alimentação e para o nosso tratamento, se for o caso. Bom, as frutas, elas diminuem a ansiedade e ajudam o sono tranquilo, né? Uma preocupação que nós já falamos, nós temos que ter o equilíbrio, né? Pensar no sono bem antes de nós irmos nos deitar, de ter hábitos novos, tudo isso é importante. A alimentação, portanto, também. A fruta diminui essa ansiedade e ajuda esse sono tranquilo. Por isso, nós, antes de dormir, nós temos que consumir a fruta. Não exatamente sentar na cama, consumir, deitar e dormir. Não seria conveniente. Mas sim, na última refeição, ter uma fruta para que ela possa ter o seu efeito durante a noite. Por isso que é importante, então, na mudança de hábito, nós temos que um café da manhã, que é muito importante, uma fruta às 10 horas, depois uma salada no almoço, né, trazendo esse novo hábito para a sua refeição, uma outra fruta na tarde, e à noite, no seu jantar, também ter frutas. Isso é muito importante. Agora, uma delícia, né, que é o mel, não são todos que podem consumir, o diabético não consome o mel, mas o mel é um alimento que estimula a serotonina. Então veja, né? Eu não gosto de caminhar. O mel ajuda a serotonina. Caminhar também ajuda, mas é importante. Vimos, né, que na live do sistema nervoso, que é muito importante, um dos primeiros itens, né, do sistema nervoso central é caminhar. Então aqui nós temos bem-estar, porque o produto do consumo do mel será serotonina. Os grãos, né, que também são importantes na nossa alimentação, nós temos que pensar que todos eles, que não fazem parte habitualmente da nossa refeição, eles precisam ser introduzidos de alguma maneira. Nós temos a castanha do Pará, nozes, né, amêndoas, mas elas são ricas em selênio, que é, na verdade, um antioxidante que tem outros reflexos na nossa saúde. Mas eles colaboram na melhoria do sintoma de depressão, porque reduzem o estresse. Então, é um hábito que precisa ser pensado aí de como introduzir. Como introduzir, né? Quantidades diárias, se for castanha do Pará,
nós temos que de 2 a 3 unidades só. Agora, se você não vai, na verdade, usar nozes, de 10 a 12 unidades. Né? Se for amêndoa, se for nozes, nós vamos usar 5 unidades. Uma coisa legal é que, se nós levarmos, né, essas nozes no bolso, na bolsa, podemos usá-la em qualquer lugar, nos intervalos das nossas refeições, não deixando esse intervalo tão grande, né, entre as refeições principais. Então, é uma opção que pode ser introduzida facilmente no nosso hábito. Leite e iogurte desnatado é muito importante, né? No café da manhã, no chá da tarde, nesses intervalos, porque eles são fontes de cálcio. E o cálcio, ele elimina a tensão e a depressão. Importante que nós tenhamos introduzido. Eu não gosto do leite, né? Então, tenta o iogurte, né? Às vezes aquele que não gosta do leite consegue consumir o iogurte. Então, tenta de alguma forma colocar cálcio no organismo. Porque o cálcio, ele além de reduzir e controlar o nervosismo, né? Ele ajuda na transmissão dos impulsos nervosos. Então, isso é muito importante que ele seja introduzido na nossa alimentação. Ovos. Os ovos, eles têm tiamina e niacina, que são do complexo B. Uma coisa legal, bom humor, né? Comer ovos dá bom humor. Então, aqui há uma controvérsia, há uma discussão, se nós devemos ou não comer muitos ovos, poucos ovos. Né? Então, pelo menos no meu estudo, eu cheguei à conclusão que pelo menos um ovo por dia, né? Não deve sair aí na discussão, na briga, se vai ou não. Alguns comem muito, outros comem nenhum. Mas eu recomendaria um ovo por dia, por causa justamente dessa questão do complexo B, que vai colaborar no bom humor. Carnes magras e peixes. Elas têm triptofano, e isso é fundamental, né? Porque, na verdade, elas melhoram o humor, o triptofano. Então, aumenta a produção, se aumenta o humor, porque aumenta a produção de serotonina. Então, é muito importante, é lógico que é. Então, é melhor para o sono, é melhor para a sensação de prazeres. Então, é muito importante comê-los. Mas, veja que raramente nós colocamos o peixe na nossa alimentação. E, além de ele ter o ômega 3, né, os peixes de água fria, nós precisamos dele no nosso dia a dia, no nosso prato. Não só as carnes, né, as carnes vermelhas, e aí vem toda essa discussão de carne vermelha, de carne branca. Peixe é muito importante pelo ômega 3 e pelo triptofano. Os carboidratos complexos, muito embora todo mundo fica muito preocupado com o carboidrato, porque ele engorda, mas os carboidratos complexos não devem ser evitados, principalmente pelos diabéticos, né, que radicalmente retiram o carboidrato da sua refeição. Mas o carboidrato complexo, ele não pode, ele precisa fazer parte da alimentação. E por quê? Porque eles, na verdade, eles é que ajudam a absorver o triptofano das carnes. Então é muito importante, porque além de também, como resultante, estimular a produção dos neurotransmissores, né, e, consequentemente, da serotonina. Então isso é importante ser consumido. Tirar isso, né, por vários dias, as pessoas aí que têm mania de fazer alguns regimes e tiram o carboidrato radicalmente, ficar sem eles alguns dias pode levar a alteração de humor, depressão, justamente, né, pela falta do triptofano que não vai haver. Outra questão é frutas inteiras, né? Essas frutas aqui inteiras, elas trazem esse carboidrato importante para nós, né, que são os nossos complexos, carboidrato complexo. Então, frutas inteiras, né, como maçã, banana, morango, são as melhores fontes de carboidrato.
Batata doce, né? Feijão preto, iogurte desnatado, lentilha, aveia, pão integral. Mas será que eles fazem parte do nosso prato? Então vai substituir um carboidrato? Vamos colocar algum desses, né, que eles, pelo menos, eles vão ter melhores resultados no nosso organismo. Aveia, né, poucos fazem consumo dela, ela não está no nosso dia a dia, mas elas são ricas do complexo B e, portanto, isso faz com que haja um combate na nossa ansiedade e na nossa depressão, além de ter já aquele funcionamento do nosso intestino, né, que é muito importante. Então, nós temos que pelo menos 3 colheres pequenas de chá nas frutas, né, nas nossas refeições, uma vez ao dia. As folhas verdes, os vegetais, nós precisamos adquirir esse hábito, porque o consumo elevado de folato é importante também na vitamina B, e ela está associada à prevalência dos sintomas depressivos. A falta faz, aqueles que estão em depressão, constata-se a falta de folato. Então nós precisamos adquirir esse hábito, né, de comer espinafre, brócolis, alface, porque eles são importantes. Então, comer não é um ato simplesmente de pegar os alimentos e introduzi-los no corpo. Nós temos que pensar naquilo que nós vamos pôr no prato, como eu demonstrei naquela figura, né, da quantidade de comida, do que nós vamos pôr no prato. Algumas pesquisas mostram que, na verdade, o baixo teor de vitamina B12 e diminuição do folato levam os indivíduos a ter depressão. Existe uma alimentação, essa alimentação mediterrânea, que naquela região do Mediterrâneo, as pessoas, então, elas têm uma alimentação farta em pescados, portanto, ômega 3, nozes, cereais, grãos integrais, vegetais em geral e azeite de oliva. Essa refeição, gente, ela leva a essa população, né, a ter uma melhora, tá? Justamente porque o alimento faz parte. Ele também é um elemento, corpo, mente e espírito. Portanto, nós temos que nos preocupar, né? É o hábito, nós criamos aqui no Ocidente uma maneira de comer, né? As pessoas acabam indo muito para o sanduíche e outras coisas, não que não possa, mas não tendo isso como hábito, né? As inflamações são causadas pelos alimentos. Então, aqui eu faço um alerta, né, um alerta importante, porque nessa rotina alimentar nossa, nós temos então que fugir desse estado de inflamação, porque isso inibe nosso fator neurotrófico. O fator neurotrófico é aquele que permite o crescimento dos nervos. Então, nós precisamos disso. Então, a alimentação é importante que ela não cause uma doença, como é o caso da inflamação. As inflamações inibem, portanto, levando a outras consequências. Essas dietas, né, pró-inflamatórias, que provocam, portanto, a inflamação, elas têm o quê? Elas têm açúcar, elas têm o sal, né, ela tem a gordura saturada, e isso faz com que nós tenhamos, portanto, esse problema hemorrágico, mas também leva à depressão. Então nós devemos evitar açúcar, sal e as gorduras, né? Nós temos hoje meios de fazer os alimentos sem a utilização disso, né? Eu aprendi aí que no lugar do sal nós podemos usar gersal.
né, no lugar da gordura, nós podemos usar air fryer, né, que são as fritadeiras de ar, e assim, então, nós podemos mudar nossos hábitos. Porque, na verdade, é muito, muito importante para nós esse equilíbrio. Nós temos que fazer a nossa reeducação alimentar. Pensando isso e afirmando isso, eu acrescentei aqui nutricionistas e nutrólogos. Porque, na verdade, no tratamento, nós precisamos do médico para diagnosticar, o psicólogo para conduzir na compreensão do seu ego, nós precisamos da crença, fortalecer a fé, mas nós precisamos também de uma orientação de um nutricionista ou um nutrólogo. Nós, então, ficamos por aqui nesta live e já comunicando vocês que na nossa próxima live nós vamos falar a respeito da harmonização dos chakras, né? E a harmonização dos chakras é muito interessante e é a nossa próxima live. Abertas as perguntas, nós recebemos essa pergunta e uma pessoa me perguntou: a minha filha se mutila, isso é depressão? Então, respondendo a senhora a esta pergunta, a automutilação não é depressão, né? Pode, sim, ter automutilação num estado de depressão, mas as pessoas que têm esse transtorno, é uma doença, é um transtorno de personalidade, deve ser tratado como tal. A depressão é outra coisa, tá? Então, não é depressão e a automutilação é um transtorno de personalidade. Muito bem, gente. Eu sempre peço para que você guarde esse número 188, ele é muito importante para que nós possamos acolher, às vezes, numa emergência, pessoas que precisam. A Liga da Vida é onde você pode fazer suas perguntas, onde você pode remeter as suas experiências e, assim, nós podemos ajudar as pessoas e acolher as pessoas. Nós vamos continuar na nossa campanha, que a cada livro adquirido, as pessoas doam um outro livro para pessoas que não podem comprá-los. Boa noite e até a próxima live, se Deus quiser.